Chegamos à nossa quarta unidade e agora que vocês já têm suporte teórico, estão prontos para elaborar um roteiro de aula investigativa para a educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Para isso, devem se pautar nos momentos didáticos descritos no texto e organizar uma proposta que contemple e detalhe cada um desses momentos, conforme as etapas apresentadas no texto, a construção de uma SEI passo a passo. Em nossa videoaula, destacarei alguns aspectos do planejamento que costumam gerar dúvidas. Para aproveitar melhor a aula, é importante que leia o texto antes, assim compreenderá melhor o que está sendo apresentado. Como lido no texto indicado e já visto no registro de aula do ensino fundamental disponibilizado na unidade 2, uma sequência de ensino investigativa, que aqui chamaremos de SEI, deve ser composta por um problema a ser enfrentado em grupos, por atividades de sistematização do conhecimento construído ao longo da resolução do problema e, por fim, por um momento de generalização. Iniciando pelo problema, como já comentado em outras aulas, é essencial que tenhamos em vista que ele pode tanto ter caráter teórico quanto experimental. O fundamental para a definição de um bom problema é que ele permita ao grupo levantar e testar hipóteses, ou seja, que ele suscite a curiosidade e promova o debate entre os alunos que devem propor respostas e caminhos para confirmá-las ou descartá-las. Nesse momento, o papel do professor é estimular a turma a apresentar argumentos e justificativas para suas hipóteses, de modo que cada aluno possa defender seu ponto de vista, mas também revisá-lo a partir do apresentado pelo professor e colegas de sala. Para conduzir o problema experimental, o professor deve previamente organizar a sala, agrupando as carteiras e distribuindo o material, para que os alunos possam manipulá-lo e observá-lo. Se pulamos essa etapa, os alunos, por conta da curiosidade despertada pelos experimentos, tendem a ficar dispersos e a não escutar as explicações para a execução da atividade. Após esse tempo de exploração inicial, o professor deve apresentar o problema e verificar se todos compreenderam o que é solicitado. Ao fazer isso, devemos evitar manipular os objetos, pois a tendência é de que, em nosso gestual, passemos dicas sobre o que deve ser feito, como quando apontamos algo ou simulamos a trajetória que um objeto deve fazer. Durante a resolução do problema pelos grupos, o professor deve circular pela sala, verificando se todos entenderam o que deve ser feito. Nesse momento, o recomendado é não se fixar em um grupo, para não inibir ou direcionar a discussão. Uma dica é já preparar algumas questões que podem ser feitas para os alunos, a fim de que explorem os materiais e desenvolvam suas ideias. Ao final da aula, o professor deve recolher o material e organizar uma roda de conversa, para que os grupos possam socializar o realizado. Para ajudar no relato, o professor deve fazer duas perguntas. Como conseguiram resolver o problema e por que vocês acham que deu certo? Ao responder a primeira pergunta, os alunos falam sobre as hipóteses levantadas, os testes realizados e se elas foram confirmadas ou revisadas. Ao responder a segunda pergunta, os alunos desenvolvem uma explicação causal e argumentam em sua defesa. Após a conversa, cada aluno deve fazer um registro individual em um desenho ou texto curto. Não deixem de observar como essas etapas acontecem no vídeo indicado para esta unidade, tá bom? É importante que essas etapas ocorram em um mesmo dia, pois se realizamos o experimento e não proporcionamos um momento de sistematização e registro, a tendência é de que os alunos não tomem consciência do realizado e o experimento se converte mais em uma atividade lúdica do que investigativa. Contudo, existem problemas cuja resolução acontece ao longo de muitos dias, como a observação do crescimento de uma planta.
Nesses casos, o professor deve proporcionar momentos de observação e registro periódicos, nos quais as hipóteses iniciais sejam retomadas e os grupos possam relembrar o que vem sendo trabalhado. Caso o experimento envolva algum tipo de perigo para a turma, temos a opção de realizá-lo de forma demonstrativa. Nesse caso, o professor realiza as ações conduzido pelo grupo e, para tanto, deve questionar: como vocês acham que eu devo fazer? Para a sistematização, o professor deve perguntar: o que nós fizemos para resolver o problema? Por que quando eu fiz essas ações, o problema foi resolvido? Ao final, o registro individual deve ser realizado, ou seja, as mesmas etapas vistas antes devem ser cumpridas. Mudando para os problemas não experimentais ou teóricos, temos aqueles que serão resolvidos por meio de pesquisa bibliográfica, entrevista, enquete ou raciocínio lógico-matemático. Aqui trago 3 exemplos. Lembram da atividade de classificação de imagens comentada na semana passada? Ela se inicia com um problema não experimental, no qual os alunos são convidados a separar imagens a partir de uma categoria, como seres vivos e não vivos. Outro exemplo seria um problema que levasse à análise de quais nutrientes são mais consumidos ao longo de um dia pelo grupo. Para isso, a turma não realizaria um experimento, mas coletaria dados a partir da tabela nutricional dos alimentos ingeridos. Citando um problema resolvido por meio de pesquisa bibliográfica, podemos retomar outra questão vista na semana passada e que desafiava os alunos a pensarem sobre o que poderia acontecer com animais marinhos que fossem carregados, por exemplo, da costa brasileira para a chinesa. Não se esqueça que, assim como nos problemas experimentais, após a resolução pelos grupos, temos que conduzir a sistematização e registro da atividade. O segundo momento de uma SEI, seja ela orientada por um problema experimental ou não, é a sistematização. Uma boa forma de conduzir esse momento é a leitura de um texto que retome o realizado pela turma e aprofunde o tema, apresentando conceitos e exemplos. Na educação infantil e nos anos iniciais, a leitura deve ser conduzida pelo professor, mas à medida em que os alunos estão alfabetizados, devem ser convidados a conduzir a leitura. Em qualquer um desses casos, o professor tem papel central, pois deve interromper o texto, relembrando conceitos, detalhando conteúdos e fazendo perguntas de interpretação, que ajudem a turma a entender o que está sendo lido. Ao final da leitura, o professor deve fazer perguntas que permitam ao grupo discutir o texto. Com isso, ao mesmo tempo em que promove a fixação do lido, o professor verifica o entendimento do grupo. Para a generalização, também podemos utilizar textos, mas dessa vez com um caráter menos didático. Se, por exemplo, a atividade envolve animais ameaçados, nessa etapa é interessante trazer um texto de jornal que trate do tema. Outra opção são sites em que os alunos possam ver exemplos do que foi estudado. Assim, se temos uma atividade sobre os planetas, por exemplo, é interessante apresentar o site de algum planetário, ou, se for possível, visitar um espaço desses. Ainda para a promoção da generalização, o professor pode questionar a turma se no dia a dia eles vivenciam algo semelhante ao estudado em sala. Considerando o apresentado aqui, bem como lido no texto e o exemplo do vídeo desta unidade, vocês estão prontos para planejar um roteiro de aula investigativa. Para isso, não se esqueçam de propor um problema inicial, explicar de que forma será conduzido o levantamento de hipóteses pelos alunos, indicando perguntas que podem ser feitas para incentivar esse processo. Vocês também devem descrever os materiais que serão explorados pelos alunos para a resolução do problema e apresentar como será conduzida a partilha e sistematização das explicações construídas. Bom trabalho e até a próxima unidade!